Como um mamífero inteiro conseguiu existir por mais de um século sem que ninguém percebesse que ele era, na verdade, algo completamente novo. Nós costumamos acreditar que o planeta já foi mapeado, catalogado, fotografado em alta resolução. Satélites cruzam os céus, bancos de dados armazenam milhões de registros biológicos, museus guardam ossos e peles coletados desde o século XIX. E ainda assim, escondido não nas profundezas de um abismo oceânico, nem nas selvas intocadas da ficção, mas nas prateleiras organizadas da ciência moderna, um animal aguardava reconhecimento. Ele tinha nome, tinha etiqueta, tinha classificação, só não tinha sido realmente visto. O olinguito, pequeno, noturno, silencioso, habitante das densas florestas nubladas dos Andes, entre a Colômbia e o Equador, onde a neblina se mistura às copas das árvores e o mundo parece suspenso entre céu e montanha. Durante décadas, ele foi confundido com o seu primo maior, o olingo, e essa confusão não aconteceu por falta de inteligência, mas por excesso de certeza. Às vezes enxergamos exatamente aquilo que esperamos enxergar. Mas há algo mais inquietante aqui. Não se trata apenas de um erro de etiqueta. Trata-se de uma falha estrutural na maneira como interpretamos o mundo. Um crânio ligeiramente diferente, dentes com proporções inesperadas, uma pelagem mais densa, detalhes pequenos demais para chamar atenção imediata e grandes o suficiente para mudar tudo. Quantos outros padrões passam despercebidos porque se parecem demais com o que já conhecemos? Antes de continuarmos, se você sente que existe algo fascinante em atravessar essa fronteira invisível entre o que parece óbvio e o que realmente é, inscreva-se agora no canal. Aqui, nós não apenas mostramos curiosidades, nós desmontamos certezas. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esse tipo de investigação. E compartilhe este vídeo com alguém que acredita que o mundo já foi completamente descoberto, porque ele não foi. Em agosto de 2013, o anúncio oficial ecoou pelo meio científico. Uma nova espécie de carnívoro havia sido identificada no hemisfério ocidental, a primeira em mais de 35 anos. Não surgiu de uma mutação recente, não apareceu do nada, sempre esteve ali, nas árvores cobertas por névoa, nos arquivos empoeirados de museus, nos registros que ninguém questionou profundamente o suficiente. E é aqui que a história deixa de ser apenas biológica e se torna filosófica. Se um mamífero pode permanecer invisível por tanto tempo, o que mais pode estar escondido não pela distância, mas pela familiaridade? Quantas camadas da realidade continuam camufladas sob rótulos antigos? Comente abaixo o que você acha que ainda pode estar oculto à vista de todos. Sua perspectiva pode abrir novas perguntas para essa comunidade que cresce justamente porque se recusa a aceitar respostas superficiais. O olinguito não é apenas um animal recém-descoberto. Ele é um lembrete silencioso de que o desconhecido não precisa estar longe. Às vezes, ele está apenas mal interpretado. E à medida que avançamos nessa investigação, algo começa a se tornar claro. Talvez o verdadeiro mistério não seja onde ele estava, mas por que demoramos tanto para enxergá-lo. Imagine a cena com mais nitidez. A neblina se acumula entre as árvores altas dos Andes, transformando a floresta em um labirinto úmido e silencioso. O ar é frio, fino, saturado de umidade. Galhos cobertos de musgo sustentam bromélias e líquens que absorvem a água diretamente das nuvens. Ali, a mais de 2.000 metros de altitude, o mundo não parece totalmente terrestre, nem totalmente aéreo. É um ambiente suspenso, instável, quase secreto. E é nesse cenário que o olinguito se move. Ele não corre pelo chão. Ele desliza entre galhos. Suas patas agarram a madeira molhada com precisão. A cauda longa equilibra cada salto curto entre troncos próximos. Seus olhos grandes captam o mínimo reflexo de luz noturna. Quando mastiga um fruto maduro, quase não faz ruído. Não há imponência, não há exibição, há discrição. E talvez tenha sido justamente essa discrição que o manteve fora do radar científico por tanto tempo. Se você estivesse ali, dificilmente o distinguiria de um olingo comum. O corpo compacto, a pelagem densa em tons castanhos, o focinho estreito, tudo parece familiar demais. E essa familiaridade é o ponto central da história. Porque durante mais de 100 anos, cientistas coletaram espécimes nas montanhas andinas, enviaram peles e crânios para museus na América do Norte e na Europa, catalogaram medidas, arquivaram registros e, em algum momento, quase automaticamente, decidiram que aqueles exemplares pertenciam a uma espécie já conhecida. Essa decisão silenciosa moldou décadas de interpretação. Dentro de gavetas cuidadosamente organizadas, crânios do que hoje chamamos de olinguito repousaram ao lado de olingos maiores. As diferenças estavam lá.
a caixa craniana um pouco menor. Os molares com proporções distintas, a textura da pelagem mais espessa, adaptada à umidade constante das florestas nubladas. Mas, isoladamente, nenhuma dessas características parecia revolucionária. A mente humana tende a agrupar o que se parece. E quando se agrupa cedo demais, às vezes deixa de investigar o que realmente importa. O foco central desta história está exatamente nesse ponto de inflexão. O momento em que alguém decide olhar de novo. No início da década de 2010, o zoólogo Christopher Helgen examinava coleções antigas no Instituto Smithsonian. Ele não estava em uma selva remota nem seguindo rastros na lama. Estava diante de etiquetas e ossos. Ao comparar uma série de crânios atribuídos a olingos, algo não encaixava. As medidas não variavam aleatoriamente. Elas formavam um padrão consistente. Não era apenas um indivíduo menor. Era um conjunto de indivíduos com as mesmas proporções. Essa percepção não aconteceu como um raio dramático de iluminação. Foi gradual, quase desconfortável, porque aceitar aquela hipótese implicava reconhecer que a espécie estivera ali o tempo todo, ignorada pela própria estrutura científica que deveria identificá-la. A partir dessa suspeita, uma expedição foi organizada. 3 semanas nas montanhas da Colômbia e do Equador. Trilhas escorregadias, altitude elevada, florestas fechadas. Não se tratava de procurar um animal lendário ou raríssimo. Tratava-se de confirmar que aquele padrão observado em museu correspondia a uma população viva, autônoma, distinta. E ali, entre copas cobertas de névoa, o olinguito apareceu, não como uma revelação espetacular, mas como uma confirmação silenciosa. Um pequeno carnívoro arborícola, pertencente à família dos guaxinins, alimentando-se principalmente de frutas, movendo-se com agilidade noturna. Nada de comportamento extravagante, nada de traços monstruosos, apenas coerência biológica suficiente para exigir reconhecimento. Em agosto de 2013, o anúncio oficial foi feito. A primeira nova espécie de carnívoro, identificada no hemisfério ocidental, em mais de 35 anos. Esse dado, por si só, já é perturbador. Porque vivemos na era da genômica, do sensoriamento remoto, da inteligência artificial aplicada à biodiversidade. E ainda assim, um mamífero de quase 1 quilo passou despercebido por gerações. Isso não aconteceu em um período pré-moderno. Aconteceu em plena modernidade científica. Mas há algo ainda mais intrigante escondido nessa narrativa. O olinguito não é apenas um erro de classificação corrigido. Ele é um produto de um ecossistema altamente específico. As florestas nubladas andinas funcionam como ilhas ecológicas elevadas, isoladas por altitude, cercadas por terrenos mais baixos e climaticamente distintos. Essas regiões criam microambientes onde linhagens podem se diferenciar lentamente ao longo de milhares de anos. Pequenas variações acumulam-se até que, em algum ponto, a divergência deixa de ser detalhe e passa a ser identidade. Isso significa que o olinguito não surgiu recentemente. Ele provavelmente divergiu de seus parentes mais próximos há tempo suficiente para estabelecer diferenças estáveis. E ainda assim, aos olhos humanos, continuava sendo apenas uma variação. Talvez seja esse o aspecto mais desconcertante. A linha entre variação e espécie não é tão evidente quanto imaginamos. Ela depende de critérios, de consenso, de métodos comparativos. Depende de decisões humanas baseadas em evidências que, às vezes, são sutis demais para chamar a atenção imediata. E se isso aconteceu com um carnívoro arborícola relativamente grande, o que dizer de organismos menores, mais discretos, menos estudados? Quantas distinções permanecem dissolvidas sob rótulos amplos demais? A história do olinguito sugere que o desconhecido não está necessariamente escondido nas profundezas inexploradas do planeta, mas pode estar embutido nas categorias que utilizamos para organizar o mundo. Observe como a narrativa muda de escala. Começamos com um pequeno mamífero nas árvores. Agora estamos questionando a própria arquitetura do conhecimento biológico. E ainda há uma camada que não tocamos completamente. Porque reconhecer uma nova espécie não é apenas um exercício taxonômico. Em ecossistemas ameaçados como as florestas nubladas dos Andes, cada identificação redefine prioridades de conservação, altera mapas de biodiversidade e modifica nossa compreensão sobre a distribuição de linhagens evolutivas. O olinguito não é apenas um nome novo em um catálogo. Ele é uma peça que reorganiza parte do quebra-cabeça. E talvez a pergunta mais inquietante não seja como ele passou despercebido,
mas o que isso revela sobre a forma como enxergamos o que já está diante de nós. Enquanto você processa isso, considere por um instante quantas outras realidades podem estar camufladas pela familiaridade. Porque o que veremos a seguir não envolve apenas a história de um animal, mas a maneira como decidimos o que merece ser visto e o que permanece, silenciosamente, à margem da nossa própria percepção. A floresta nublada onde o olinguito habita não é apenas um conjunto de árvores encharcadas de neblina. É um sistema complexo de vida que se estende por milhares de hectares nas encostas dos Andes, conectando solos pobres, microclimas úmidos, espécies interdependentes e ciclos de energia invisíveis ao olhar desatento. Ali, o tempo funciona de maneira diferente, não porque os relógios mudam, mas porque as engrenagens ocultas da natureza operam numa dinâmica lenta e profunda, onde cada criatura, cada planta e cada micro-organismo faz parte de uma rede interconectada que sustenta equilíbrio e transformação. O olinguito, ao mover-se silenciosamente entre galhos cobertos de musgo e bromélias, não é apenas um mamífero minúsculo em comparação com elefantes ou grandes predadores. Ele é um elemento de uma teia ecológica cuja estabilidade depende de interações que a maioria das pessoas nunca percebe, da polinização de flores raras, as relações entre a densidade da vegetação e o ciclo hidrológico dessa floresta, que retém chuva e liberta vapor em formas invisíveis, moldando clima e vida ao redor. Quando contemplamos a história da sua descoberta, percebemos que não se tratou apenas de corrigir um erro de classificação em museus. Foi um lembrete de que sistemas invisíveis operam constantemente ao nosso redor. Espécimes coletados há décadas, depositados em coleções científicas organizadas, permaneceram ali, aguardando que alguém com um olhar atento percebesse padrões ocultos nas sutilezas do crânio e na textura da pelagem mais densa. Esse processo revela algo sobre a própria natureza da investigação científica. Não é linear e nem sempre avança apenas através de tecnologias avançadas. Às vezes, ela se faz ao revisar memórias arquivadas, confrontar suposições e desafiar estruturas estabelecidas de compreensão. O reconhecimento do olinguito como espécie distinta em 2013 fez mais do que adicionar um nome à lista de mamíferos conhecidos. Ele impactou diretamente como percebemos patamares de biodiversidade em regiões que já achávamos bem estudadas, mostrando que a escala global de diversidade e sombreamento da vida ainda abriga cidades invisíveis de ecologias entrelaçadas que escapam à percepção superficial. Isso tem implicações amplas não apenas para biólogos, mas para economias locais, estratégias de conservação e até para políticas públicas que determinam o uso de terra, proteção de habitats e prioridades de pesquisa científica. Ao olhar para o olinguito hoje, sabemos que mais de 40% do habitat onde ele vive sofreu conversão para a agricultura e áreas urbanizadas, um impacto silencioso de pressões humanas que ocorre longe dos olhos de quem vive em centros urbanos distantes desses Andes nebulosos. Esse fato conecta diretamente padrões de consumo, expansão territorial, engenharia de infraestrutura e mudanças no uso do solo a transformações profundas em ecossistemas que, à primeira vista, parecem isolados e remotos. O que acontece nessas florestas não fica apenas lá. Afeta cifras de emissão de gases, regimes hidrológicos regionais, resiliência climática e até a disponibilidade de água para populações humanas em áreas mais baixas. Esses sistemas interconectados nos lembram que o mundo não é uma coleção de espécies soltas, mas um conjunto de redes interdependentes de vida, energia e informação. A história do olinguito é emblemática desse padrão. Uma espécie que passou despercebida por mais de um século e, quando finalmente identificada, tornou-se símbolo de que nem mesmo hábitos científicos consolidados são suficientes para revelar a totalidade da realidade natural. Ela nos desafia a questionar quantas outras estruturas invisíveis persistem, não apenas em arquivos de museus, mas em ecossistemas inacessíveis, em processos sociais complexos, em sistemas tecnológicos que dependem de decisões humanas tomadas a milhares de quilômetros de distância, e em dinâmicas históricas que moldam fronteiras econômicas e culturais. Essa narrativa não termina com uma conclusão simples, porque não há uma única perspectiva capaz de abarcar tantas camadas de significado. O que essa descoberta revela, em sua essência, é que a natureza da percepção humana está profundamente entrelaçada com as estruturas que buscamos compreender. Há momentos em que a revelação de um olinguito é também a revelação de como interpretamos o mundo, como tradutores de padrões e como participantes involuntários de uma rede muito maior do que nossa experiência imediata. Ao considerar isso, surge uma pergunta inevitável e reflexiva:
uma última ponte entre o que sabemos e o que ainda devemos contemplar. Se uma espécie pode estar presente diante de nossos olhos e ainda assim permanecer invisível por gerações, o que mais em nossa compreensão do mundo está sendo moldado por convenções, pressupostos e limites de observação que ainda não questionamos completamente. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história realmente te tocou. Talvez não tenha sido apenas o olinguito, nem apenas a floresta nublada, nem apenas o erro silencioso guardado em gavetas de museu por mais de um século. Talvez tenha sido a percepção de que o mundo ainda guarda camadas que passam despercebidas, mesmo quando estão diante dos nossos olhos. E se essa sensação de descoberta, de ampliação de consciência, fez sentido para você, então este canal é o seu lugar. Inscreva-se agora, não como um gesto automático, mas como uma escolha consciente de continuar explorando aquilo que raramente é observado com profundidade. Cada inscrição fortalece essa comunidade que prefere questionar em vez de aceitar, que prefere investigar em vez de repetir, que entende que sistemas complexos, estruturas invisíveis e engrenagens ocultas moldam a realidade de maneiras muito mais profundas do que aparentam. É esse apoio que mantém viva a possibilidade de revelar histórias como esta, que dificilmente encontram espaço em narrativas superficiais. Se este vídeo ampliou sua percepção, deixe o seu like como um sinal simples de que essa jornada valeu a pena. Esse pequeno gesto indica que reflexões como essa devem continuar existindo, que há espaço para conteúdos que desaceleram, que aprofundam, que conectam pontos invisíveis entre natureza, ciência e percepção humana. E se você acredita que mais pessoas precisam enxergar o mundo sob essa lente mais atenta e estratégica, compartilhe este vídeo com alguém que valoriza compreender antes de concluir. E eu gostaria que você deixasse nos comentários uma frase curta, espontânea, algo que represente o que ficou depois dessa história. Pode ser algo simples como: "Eu não tinha visto isso", ou "O invisível também importa", não como obrigação, mas como um registro simbólico de que essa descoberta não passou em branco. Na tela agora está o próximo vídeo, que continua essa jornada de investigação e reflexão com o mesmo olhar cuidadoso e profundo. Se essa forma de explorar o mundo fez sentido para você, siga adiante, porque quanto mais aprendemos a observar com atenção, mais percebemos que o extraordinário não está distante. Ele está silenciosamente integrado à própria estrutura da realidade. Obrigado por estar aqui. Continue olhando além do óbvio.